uma história de relação com os livros que vem da época em que eu participava da Associação Cultural José Martins Santos, em que eu cuidava da livraria e eu comecei a manter contato com as editoras e a ter muito convívio com esse universo dos livros, dos editores, das livrarias, e aquilo me encantou demais. E nessa época foi quando eu pude ir a Cuba pela primeira vez, no começo de 2020, e eu conheci lá, em Havana, a Márcia Fueri, que foi a pessoa que me deu suporte lá para uma brasileira chegando em Cuba pela primeira vez. Ela me ajudou por lá, e nesse tempo eu recebi um convite para visitar o Centro de Estudos Martianos, porque o diretor sabia que eu estava lá e me convidou a ir até lá, conhecer o centro, conversar com ele. E aí a Márcia foi comigo para me ajudar nos contatos por lá, no espanhol e tudo mais. E quando nós estávamos indo para esse encontro, a Márcia deu uma ideia, porque eu falei para ela que eu tinha pensado que eu tinha sonho de fazer publicações aqui, criar alguma coisa relacionada a Cuba, nesse trabalho nosso de militância da solidariedade a Cuba, que nós fazemos as três aqui, eu, a Márcia e a Carmen. E aí ela me propôs isso, para a gente conversar sobre esse assunto lá, porque ela também tinha o sonho de traduzir textos do Martí para publicar aqui. Ela, como tradutora, já tinha esse trabalho na vida dela e pensava em concretizar essas publicações aqui com textos do Martí. Então, nós fomos lá com essa proposta, conversando com o diretor do Centro de Estudos Martianos, o Pedro Pablo, e na conversa com ele foi muito gentil, muito amável, nos recebeu muito bem, mostrou todo o centro para nós, e nós levamos essa proposta, essa ideia. Na verdade, era uma ideia apenas, né? E ele, conversando conosco, foi dando mais sugestões e tudo, enfim. A ideia começou a surgir, de fato, ali naquele momento, naquela conversa entre nós três. E depois disso veio a pandemia, isso foi logo no comecinho de 2020. E aí tudo ficou parado, claro, né? Passou tempo, mas essa ideia continuou ali, quietinha, e ela foi amadurecendo, e quando foi, agora mais recentemente, a Márcia resolveu retomar essa ideia e tocar isso à frente para a gente conseguir concretizar, e assim surgiu o nosso projeto cultural Nossa América, e convidamos também a Carmen Diniz, que já é uma pessoa que também tem um trabalho de traduções de autores cubanos e de muita atividade na militância de solidariedade a Cuba. E assim nós três começamos essa novidade e lançamos o nosso primeiro livro agora em dezembro. Pegar o gancho aí da Lina, né? Que quando ela esteve em Cuba, eu morava lá, né? Porque eu era tradutora do governo cubano, era o meu segundo período vivendo em Cuba. E nesse começo também da pandemia, aí no início de 2020, eu fico conhecendo um embaixador de Cuba, um diplomata, que era embaixador no Panamá, em 89, quando da invasão pelos Estados Unidos, por causa do domínio sobre o canal. E ele tinha um livro publicado contando o que tinha acontecido. Uma amiga comum me diz que ele gostaria de traduzir ao português. Eu estava trabalhando lá, falei, não, tudo bem, vamos traduzir, vamos ver o que é que acontece. Aí veio a pandemia, eu fui traduzindo pouco a pouco, as coisas meio que pararam, e voltei para o Brasil em 2023, agora já fortalecida nessa ideia do projeto. Então, a gente conversou, né, nós três, e decidimos fazer, e justamente o primeiro livro foi esse aqui. Panamá, não temos o direito de esquecer. Foi lançado em dezembro, do ano passado,
quando completou 35 anos da invasão. E, para nos ajudar, o Trump, justo no dia da invasão, fez aquela declaração bombástica de que estava decidido, inclusive, a voltar a invadir o Panamá, se o Panamá não desse preferência para os Estados Unidos nas tarifas do canal. Desculpa. Antes disso, eu tinha lançado, que também está sendo, nós estamos divulgando também, o Direto de Cuba, Crônicas de uma Pandemia, que conta em 96 crônicas tudo que a gente passou em Cuba durante a pandemia, como é que o governo cubano lidou com essa realidade, a criação das vacinas, tudo isso. Nós temos um site, que é o Nossa América, com um A só no meio, .com.br, que foi criado com o apoio de uma agência de publicidade que está nos apoiando com o projeto, que é a Link B2B. E temos agora, nós vamos lançar agora o Guarimbas, agora em março, que acaba de ser lançado em espanhol na Feira do Livro de Havana, que foi mês passado, em fevereiro. E nós já estamos com o livro traduzido. Está aí, prontinho para ser lançado. E esses são todos autores cubanos que vocês estão recuperando, além do teu livro? Por enquanto, autores cubanos. O projeto tem a ideia de trazer textos latino-americanos para o Brasil, né? Ou seja, uma forma de procurar integrar o Brasil com a cultura latino-americana, que o leitor brasileiro tem acesso à cultura latino-americana. Mas, claro, começando por Cuba, que é a mais bloqueada. São 2 livros de autores cubanos e que falam de outros países da América Latina. Esse acho que é o perfil do projeto. São assuntos que as editoras tradicionais não trazem para o mercado editorial brasileiro, e assuntos que não só os jornalistas, a própria militância da esquerda não conhece, porque essa informação é deliberadamente ocultada daqui, né? É apagada do nosso contexto, da informação que circula aqui. Assim, esses livros já estão na página e podem ser comprados via internet, é isso? Sim, existe o formato digital e nós temos também o livro físico que pode ser comprado por demanda, né? Ele é impresso por demanda. Além disso, nos eventos todos que têm a ver com Cuba, com América Latina, onde a gente puder estar presente, nós vamos ter os livros físicos à venda. Nós já temos projetos de outros livros, já temos alguns em tradução. A Carmen está traduzindo um livro interessantíssimo da Mariela Castro, do Centro Nacional de Educação Sexual de Cuba, sobre as pessoas trans em Cuba, sobre a inserção social das pessoas trans em Cuba. Porque a mídia convencional aí não vai mostrar nada disso, lógico, a gente já sabe. A gente já começa trabalhando sabendo disso, né? Que já vai estar invisibilizado. Mas isso não é problema, porque a gente já enfrenta isso há muitos anos. Eu sou Carmen Diniz, eu sou coordenadora do Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba, moro aqui no Rio de Janeiro, e estou nessa militância de Cuba há mais de 20 anos. Fui militante orgânica do Movimento Sem Terra, ainda sou militante do Movimento Sem Terra, tem uma ligação grande, né, do Movimento Sem Terra com Cuba, e sou da área jurídica, ou seja, não sou da área... Eu me aposentei da área jurídica, onde eu fui oficial de Justiça Federal durante muitos anos, e aí me tornei... Aquelas coisas, né? A gente vai mudando. A gente não a gente vai sendo. E me tornei uma tradutora, porque de tanto ir a Cuba, de tanto conhecer as pessoas de Cuba, por exemplo, Raul Capote, que é o autor desse livro Guarimbas, é interessante falar isso. O livro não trata só da questão da oposição venezuelana, porque ele foi observador, esse Raul Capote, cubano, professor de história, ele foi professor universitário, ele foi observador das eleições da Venezuela, agora há pouco tempo. É o segundo livro dele que eu traduzo, que o primeiro é Inimigo, a Guerra da CIA contra a Juventude Cubana. É bem interessante, porque é um livro que mostra o projeto Gênesis da, aspas, Embaixada dos Estados Unidos. Eu boto aspas porque, né, não é bem. Dos Estados Unidos em Havana,
onde eles tentam cooptar a juventude cubana, especialmente. É muito interessante esse primeiro livro dele que eu traduzi, porque mostra um cara que é uma história de filme. Ele não é um dos 5 cubanos, daqueles que foram para os Estados Unidos. Ele trabalhou internamente em Havana o tempo todo, se passando por um agente cooptado pelos Estados Unidos. Ele é super revolucionário, né? Sim, ele já esteve aqui no IELA, temos entrevista com ele e tudo, é uma figura extraordinária. A gente trouxe ele aqui para o Rio, depois foi para Santa Catarina, depois foi para o Rio Grande do Sul, foi para São Paulo, né? E ele percorreu e vem de novo, né? Agora em junho, por causa desse novo livro. E essa história dele é uma história cinematográfica, como a gente diz, é uma história de cinema que você nunca vai ver no cinema. É uma história hollywoodiana, mas que Hollywood não vai filmar. Então, assim, esse primeiro livro é interessante, porque foram 7 anos, né, que ele passou, a família com ódio dele, os amigos, todo mundo achando que o homem era traíra, e, no fundo, ele estava servindo ao governo cubano. É muito interessante, né, porque a gente pensa que, eu sempre falo isso, a gente acha que essa guerra, aspas, que é uma guerra, né, do bloqueio contra Cuba, dos Estados Unidos, a gente acha que é uma coisa lá da década de 60, 70. Não, está aí. Até agora, Guarimbas mostra isso, não só na Venezuela, mas ele escreve nesse livro até sobre a Lava Jato do Brasil. É bem interessante, porque é a história do lawfare, né? É a história, né? E está na América Latina toda. Então, assim, o Brasil não foge disso, embora disfarce em relação a tudo, porque é nossa característica disfarçar, né? A gente não mostra que tem racismo, não tem, né? Então, a gente vai levando a vida e vai disfarçando. E aí ele mostra isso aqui no Brasil, na Lava Jato também. Agora, esse novo livro que eu estou traduzindo da Mariela, eu acho que é muito importante pelo seguinte, porque as pessoas, inclusive gente da esquerda, como vocês estavam falando, acham que até hoje Cuba persegue os homossexuais, os transexuais. Tem essa conversa até hoje, né? Isso aconteceu. Lá na década de 60, qual país não tinha preconceito contra homossexual? Contra, né? Todos os países eram assim. Depois é que vem essa onda da gente naturalizar a situação, porque é uma situação natural. E aí esse livro dela mostra, eu acho que é a tese de doutorado dela, mostra exatamente isso, que a inclusão social dos transexuais, das transexuais, né? Dos e das, não sei como é que fala isso, mas enfim. Em Cuba, né? O governo, porque não sei se todo mundo sabe, mas na época o Fidel mesmo fez o meia-culpa, dizendo: é verdade, a gente não devia ter achado que era uma coisa diferente, porque não é. Qual o presidente que fez isso até hoje? Eu não conheço, mas enfim. Então, essas coisas a gente tem que estar falando sem parar. Esses livros, e o Guarimba, o da Mariela também, a gente está querendo lançar, porque você deve saber que vai ter uma convenção nacional de solidariedade a Cuba, que a cada 2 anos acontece. Para quem não sabe, a cada 2 anos a gente faz uma convenção nacional num ano que não tem eleição, para não ter problema, porque senão, né, não é bom. Então, assim, esse ano, em junho, no feriado de Corpus Christi, vai ser em Vitória, Espírito Santo. E a gente pretende levar esses livros para lá, né, para vender, para clarear mais. Tem que traduzir até lá esse da Mariela, mas vai dar tempo. Nós estamos organizando uma coleção, inclusive, chamada Fidel. Não só de escritos do Fidel, mas também sobre o Fidel. Então, por exemplo, nós temos em tradução, nesse momento, já um livro chamado A Façanha de Fidel na Serra Maestra, e que conta 2 episódios, ou 2 eventos muito interessantes do período da guerrilha, muito pouco conhecidos, que é o Batalhão das Marianas, que era um batalhão só de mulheres na guerrilha, criado pelo próprio Fidel, e o Quinteto Rebelde, que era um grupo musical da guerrilha. A história é muito interessante. Eu conversei com o autor quando eu estive em Cuba agora, na Feira do Livro, e eu vou contar rapidinho, porque é muito interessante o que aconteceu. Quando ele tinha 4 anos, a irmã dele cantava uma música para ele,
Porque esse quinteto rebelde fazia o seguinte, pegava músicas populares do rádio, né, e fazia paródias revolucionárias. O Fidel chama o quinteto a participar da guerrilha. E eles tocavam e cantavam e tal. E o autor, o Norberto, escutou quando criança, pequeno, uma dessas músicas, cantada pela irmã. Já jornalista adulto, ele vai a uma celebração na Serra Maestra e escuta o quinteto cantando a música que ele conhecia. E aí ele vai, entrevista e fica sabendo toda a história. Que tinha coisas, inclusive, assim, no momento que os combates paravam, né? O exército de Batista ali do outro lado, à noite parou, mandavam eles tocarem para o inimigo escutar, que é uma coisa assim, que levanta a moral das tropas e acaba com o outro lado, né? Porque eles estão cantando. Só Cuba mesmo, né? Só Cuba e só Fidel, né? Mas, enfim, nós já temos esse livro, vamos publicar outros. Tem um livro que a gente quer muito publicar, que é esse aqui, Fidel é um País, que é um livro de fotos, principalmente, que a gente quer ter pronto para o centenário, e queremos ter assim, uma grande coleção para fazer uma celebração à altura da importância histórica do comandante. Nós temos também uma conta do Nossa América no Instagram, e agora nós estamos criando um canal também, que se chama Projeto Nossa América, no YouTube, e vamos começar a fazer programas regularmente, já tem alguns vídeos por lá, e nós estamos oferecendo o livro do Panamá, o livro em formato e-book, você pode conseguir pelo site da Amazon mesmo. E o livro físico, você pode conseguir entrando em contato conosco, ou na nossa página, no nosso site, ou no nosso Instagram, como mandando um e-mail para nós, projeto nossaamerica@gmail.com, e nós enviamos o livro e fazemos essa venda do livro físico para quem quiser também. Por enquanto é assim.